Abba, Pai. Graças a Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja de Cristo, que se reúne no Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro. Gostaríamos que você fosse bem-vindo a mais essa reunião, onde nós vamos aqui tratar de alguns assuntos do nosso Pai. Estamos chegando aí no final do dia, e saiba que tudo que você passou nesse dia colaborou para o teu bem. Talvez não tenha sido aquilo exatamente que você planejou pelo horário da manhã, mas o Evangelho diz que todas as coisas, todas, colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você tem esse amor no teu espírito, com certeza Ele cuida de você. O Evangelho diz que Ele pagou por você, pagou por mim um preço muito caro, muito alto. O preço foi o seu próprio sangue. Agora, nessa altura, jamais Ele deixará alguma coisa tirar você dele. Nada pode nos desviar do amor de Cristo, nada. Graças a Deus. Gostaria de agradecer aos abençoados que têm compartilhado as mensagens, a você que já se inscreveu aí no nosso grupo do YouTube. É muito importante que você faça isso para dar velocidade, né? Para que a palavra corra e seja glorificada mais rápido. Nós vivemos uma época que a informação, ela corre, vai rápido, e quanto mais pessoas incluídas nesse YouTube, nessa página, mais rápido a palavra vai correr. Se você já se inscreveu, receba aí o nosso muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, eu te peço que faça isso. Vá lá no nosso YouTube, inscreva-se na nossa página. Abba, Pai, graças a Deus. Vamos aqui tratar hoje de um assunto bem importante, amém? Bem importante, que diz o seguinte: separados de Cristo, caídos da graça. Veja que não é separados de Jesus de Nazaré, é separados de Cristo, e caídos não da lei, caídos da graça. Esse é o tema dessa noite. O nosso trabalho aqui, nosso serviço, nós já temos feito aqui muitas vezes, vamos continuar fazendo, falando, anunciando que a Igreja de Cristo está depois da cruz. Aqui a cruz, antes da cruz, lei de Moisés, Jesus de Nazaré, obras. Depois da cruz, aonde está a igreja, 2020, que ele morreu e ressuscitou, está o Cristo ressuscitado, está a graça, está a fé. Aonde a igreja está? Esse é o nosso trabalho aqui, todas as semanas, terça, quinta e domingo. Nós estamos aqui anunciando, nós estamos falando que a Igreja de Cristo está depois da cruz. Depois da cruz. Por isso que hoje nós vamos falar desse assunto: separados de Cristo, caídos da graça. Vamos aqui à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 4. Vamos ler aqui com bastante calma, uma coisa muito séria, muito forte, que o apóstolo Paulo escreveu aqui à igreja da Galácia, que diz assim, ó: separados estais. Olha o tempo do verbo, estais de Cristo. Os santos, os abençoados daquela igreja, uma igreja gentílica, uma igreja formada pelo apóstolo Paulo, ele diz: estais separados de Cristo, vós, por quê? Os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha que coisa séria que diz o apóstolo Paulo. Diz que quem guarda, pratica a lei de Moisés não está em graça. Simples assim. Porque ele diz aqui, olha só: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Qualquer abençoado, qualquer pessoa
que se justifica pela lei de Moisés, automaticamente está separado da graça de Deus. Separados de Cristo é não participar dos benefícios da morte de Cristo, é negar o sacrifício ali da cruz. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, ele diz que os que recebem o conhecimento da graça vão reinar em vida. É o conhecimento da graça, não é o conhecimento da lei, não é praticar a lei. Porque se você praticar a lei, segundo diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 4, você vai estar separado de Cristo. E veja, abençoados, que já se passaram aí 2000 anos, mais ou menos 2000 anos, que Cristo morreu, ressuscitou, nos reconciliou com Ele lá na cruz, e ainda temos cristãos e irmãos separados de Cristo. 2000 anos e ainda estão separados de Cristo, porque não vivem de acordo com o pacto da graça. Quantos é que não vivem de acordo com o pacto da graça? E tem 2000 anos que Cristo foi naquela cruz, se vestiu de um corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré, morreu ali, no terceiro dia ressuscitou para tirar a lei, e hoje ainda existe pessoas abençoadas, filhos de Deus, que não vivem de acordo com o pacto da graça. Olha, e esse negócio de estar separado de Cristo não tem nada a ver com essa história de aceitar a Jesus. Não, porque você não aceitou a Jesus, então você está separado de Cristo. Não é nada disso. E muito menos esse negócio de saiu da igreja. O irmão saiu da igreja, foi para o mundo, está separado de Cristo, ele caiu da graça. Não é nada disso. Muito pior, porque nesses lugares chamados igrejas evangélicas é onde mais se vê pessoas separadas de Cristo. É nesses lugares chamados igreja evangélica. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, vamos repetir: separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei. Aonde que se mais vê pessoas querendo se justificar pela lei são exatamente nos lugares chamados igreja evangélica. Amados, o pacto da graça, o pacto que foi estabelecido ali na cruz por Cristo Jesus, é um pacto espiritual. É um pacto, é um mandamento que está no nosso espírito. Não se mistura com a lei de Moisés, porque a lei era um pacto carnal. Uma coisa não se mistura com a outra. Não pode haver mistura. O pacto da graça com o pacto da lei. O pacto do espírito com o pacto da carne. Não se pode misturar. Muito embora você é um espírito que está dentro de um corpo de carne. O pacto do Espírito foi dado para você no teu espírito e você controlar essa carne e aprender a viver nessa carne. Gálatas capítulo 5, no versículo 2, veja que o Paulo diz aí, o Evangelho fala: eis que eu, Paulo, o apóstolo Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo, não é Jesus de Nazaré, Cristo, o ressuscitado, de nada vos aproveita. Olha, quando ele diz aqui, veja bem, o pacto é espiritual, o pacto não é carnal. Quando ele fala aqui, se deixar circuncidar, ele não está falando daquele cortar o membro lá do homem. Se fosse somente para cortar o membro, de repente por um caso aí de saúde, até seria válido, até seria perfeito, porque às vezes acontece, quando nasce o menino, ele tem um problema lá no membro, o médico orienta que vá lá e faça lá a circuncisão, que aí é válido. Mas se você for fazer isso como um ato espiritual, aí não vale, aí não pode, porque a lei já acabou. Agora só se for um ato na carne, mas no espírito não pode, porque a nossa circuncisão é Cristo. Se você for fazer uma circuncisão na carne, achando que vai estar agradando a Deus, querendo se aproximar de Deus, estar em Cristo, Cristo para você de nada aproveita, nada aproveita. Porque a circuncisão agora é no espírito, não é na carne. Não pode ser na carne. Se você faz um jejum
um jejum indicado por um médico, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, você vai fazer uma operação e é necessário que você faça um jejum, tudo bem, está perfeito. Mas se você faz um jejum quanto à doutrina, está perdendo seu tempo. Cristo, para você, de nada aproveita, porque o pacto não é na carne. O pacto agora é no Espírito. Nada que você faça nessa carne vai te aproximar de Deus, porque Ele já está no teu Espírito. Vamos repetir aqui, ó. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, se você praticar as obras da carne, Cristo, para você, não vai adiantar de nada. Os benefícios que Ele conquistou ali na cruz, para você, não vai aproveitar de nada. A Igreja de Cristo, ela tem uma doutrina. A igreja que foi comprada por Cristo ali na cruz, ela tem uma doutrina. A doutrina do cristão, a doutrina da igreja é a graça. É o pacto da graça. Não existe outra doutrina para a igreja de Cristo. Romanos capítulo 1, no versículo 5, olha o que ele diz: pelo qual recebemos o quê? A graça. Nós recebemos a graça como uma doutrina, e o apostolado. Apostolado é aquele que explica essa graça, para a obediência da fé. Não é para a obediência das obras, é para a obediência da fé. A graça é um pacto que foi dado por Deus para a igreja obedecer à fé entre todas as gentes, pelo seu nome. A nossa doutrina é a graça. Os cristãos hoje estão caídos da graça porque estão se justificando pelas obras da lei. Não estão se justificando na graça. A graça, ela te apresenta justo, perfeito, mas quando você quer se justificar pela lei, você não se vê justo e não se vê perfeito. Então está caído da graça, está se afastando de Cristo. Quando o Evangelho diz, quando a graça diz que é para deixar, os evangélicos, o que é chamado de igreja, o que é chamado de evangelho por aí, está fazendo, está praticando. O Evangelho diz, ó, deixe, Hebreus capítulo 6, o apóstolo Paulo, cremos que seja o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, 6:1, 1 e 2, pelo que, deixando, é para deixar, o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é que nós vemos dia a dia em todos os lugares chamados igreja evangélica? Eles estão praticando todos esses rudimentos, tudo. Olha o que ele diz aqui, ó, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Estão lançando de novo o fundamento do arrependimento. Todos os lugares chamados igreja evangélica prega arrependimento. Ó, você tem que se arrepender. E o que diz aqui o Evangelho? Não é para lançar de novo. E de fé em Deus, e a doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, é para deixar. E os cristãos estão fazendo o quê? Estão praticando. Esta é a razão pela qual estão separados de Cristo, caídos da graça. A doutrina diz que é para deixar. A igreja está praticando? Está na contramão? O Evangelho é bem claro, deixando já. O sistema chamado evangélico está todo errado. Está tudo errado no que nós vemos por aí chamado igrejas evangélicas. Estão no Jesus errado. Está tudo errado, tudo trocado. Romanos capítulo 7, veja aí. Nós já lemos aqui que o Evangelho diz que é para deixar. Eles estão fazendo. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, ó, assim, meus irmãos, também vós, a igreja de Cristo, estáis mortos para a lei. Está morto. Você não tem que praticar a lei, porque você está morto à lei, pelo corpo de Cristo. E aquela pergunta que nós fazemos sempre: como se chama o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Para que sejais do outro.
e para que não haja dúvida, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. O sistema evangélico está todo em Jesus de Nazaré. Estão desviados, estão caídos, estão separados de Cristo, estão separados do ressuscitado, até apresentam o ressuscitado. Você entra num lugar desses, chamado igreja evangélica, e te apresentam, você tem que aceitar Cristo como seu Salvador, aceitar o ressuscitado. E quando você entra, o que acontece? Te levam aquelas obras que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que o Evangelho diz que é para deixar, eles estão mandando você fazer. Está tudo errado. Abençoados, isso é muito sério, muito sério. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito de Jesus de Nazaré. Diz assim, versículo 16: assim que daqui por diante quando? Depois que Cristo morreu e ressuscitou, a ninguém conhecemos segundo a carne, ninguém, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Como que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Mesmo que você tenha conhecido, tenha feito as coisas que ele fez, olha o que ele diz: contudo agora, depois que ele morreu e ressuscitou, não o conhecemos deste modo. Se não o conhecemos deste modo, por que as igrejas chamadas evangélicas, o sistema religioso, estão praticando tudo que Jesus praticou na carne? Se o Evangelho é bem claro, não o conhecemos mais deste modo. E veja bem, o Evangelho, em lugar nenhum, de Romanos até Hebreus, o Evangelho não ensina nenhuma relação entre Jesus de Nazaré e a igreja. Não existe nenhuma referência aqui feita pelo Evangelho que a igreja de Cristo tenha que seguir, tenha que imitar, tenha que fazer tudo aquilo que Jesus de Nazaré fez. Pelo contrário, nós acabamos de ler aqui, é para deixar de fazer e não conhecê-lo segundo a carne. Por esta razão, que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 4, que estão separados de Cristo, estão caídos da graça, estão fazendo exatamente o que não é para fazer, estão caídos, afastados. O Evangelho é bem claro aqui, no versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Mesmo que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, depois que ele morreu e ressuscitou, não conhecemos desse modo. Não é para fazer o que Jesus de Nazaré fez. Ele não veio ser o nosso modelo. Não, ele veio ser o nosso substituto. Ele veio fazer exatamente aquilo que eu não poderia fazer de maneira nenhuma. Imagina eu jejuando 40 dias. Não poderia fazer isso. Imagina eu lá naquela cruz. Imagine você lá naquela cruz. Não pode, abençoar, não pode. Agora o pacto é do Espírito, A religião, ela nega com as suas obras da lei, o sacrifício de Cristo. Quando alguém pratica uma obra lá da lei, está negando o sacrifício de Cristo. Tito, veja que diz aí, que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, no versículo 16. Olha só, veja se não é isso que acontece hoje em dia aí, Versículo 16: confessam que conhecem a Deus, e conhecem mesmo, fazem aí 8 anos, 10 anos aí de bacharel, estudam em teologia, sabem tudo do original, sabem tudo do grego, sabem tudo do aramaico, confessam a Deus, mas diz o apóstolo Paulo, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A religião está negando a Cristo com as obras da lei. Quando alguém vai lá e se batiza, está negando a Cristo
com a obra do batismo nas águas. Por que que o batismo nas águas nega o sacrifício de Cristo? Uma coisa tão comum nas igrejas chamadas evangélicas, uma pessoa quando aceita Jesus, a primeira coisa que é recomendada a ela é se batizar nas águas. Por que que o batismo nas águas nega o sacrifício de Cristo? Nós lemos lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que é para deixar de fazer, diz o apóstolo Paulo. Mas por que que nega? Romanos capítulo 6, você vai saber por quê. Romanos capítulo 6, no versículo 3 e no versículo 4. Mas antes, deixa eu te falar um negocinho aqui. Escrevendo os Efésios capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo, o evangelho diz que um só batismo. A igreja de Cristo só tem um batismo. E veja qual é, no versículo 3. Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. Não foi nas águas, não foi no Rio Jordão, foi na sua morte, lá na cruz, quando ele morreu. Quando ele ainda estava aqui em carne antes da cruz, que ele chegou lá em João Batista disse o seguinte, eu vos batizo com água, mas depois de mim, depois do meu batismo, virá um mais poderoso do que eu. Quando chegou na cruz, ele foi lá e aconteceu isso aqui, Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, lá na cruz? Porque não foi no Rio Jordão que ele morreu. Ele morreu, foi na cruz. E no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, aonde? Na morte. O nosso batismo é o batismo lá da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também andamos em novidade de vida. O batismo da igreja é o batismo da morte de Cristo. Qualquer um que se batiza nas águas está afastado de Cristo, está decaído da graça. Porque o nosso batismo não é diante da cruz. O nosso batismo é o batismo do Espírito. Uma outra pergunta. Por que confessar pecados nega o sacrifício de Cristo? Tem até uma religião que existe lá um lugarzinho, né, que o abençoado chega lá e confessa lá os pecados para lá o reverendo. E na igreja evangélica também não é muito diferente, né? Existe lá o gabinete pastoral e o abençoado é chamado a confessar o que fez de errado, para que ali peça perdão a Deus na frente dos homens. Mas confessar pecados nega o sacrifício de Cristo. Por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 26, se você ler aí, você vai entender que Cristo, com um só dia, aniquilou o pecado. Veja aí, Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Mas agora, lá na cruz, quando ele morreu, quando ele se sacrificou, na consumação dos séculos, ali terminou a lei, o século da lei acabou e começou a graça, uma vez se manifestou para aniquilar, para destruir o quê? O pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Aí fica a pergunta. O Evangelho diz que Cristo na cruz aniquilou o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Essa palavra tem crédito ou não tem? Essa palavra, ela tem crédito. Cristo na cruz aniquilou o pecado. Porque senão, abençoados, o que acontece? Você faz alguma coisa errada, comete uma obra da carne e pede perdão a Deus. Deus vai morrer de novo naquela cruz para te perdoar? O Evangelho diz que foi uma única vez. O que você precisa fazer é se comportar como filho, com entendimento que você não tem pecado e não é chamado a andar nessas obras. Mas pecado, ele já aniquilou ali na cruz. Olha, celebrar a Santa Ceia, que é chamado de Páscoa judaica, nega o sacrifício de Cristo. Comer pão
pão e beber um cálice de vinho, nega ali o sacrifício de Cristo. Lembra quando ele estava sentado lá naquela mesa, juntamente lá com os seus discípulos? Ele disse assim, ó: fazer isso em memória de mim. Isto o quê? Participar da Páscoa judaica, aquela que ele chamou da última vez que ele iria participar da Santa Ceia ali com os seus discípulos. Ele disse o seguinte, ó: fazer isto em memória de mim, porque faltava pouco tempo para ele ir lá naquela cruz e morrer. E disse mais: até que eu venha. Fazer isto, participe da Páscoa judaica em memória de mim, até que eu venha, até que eu ressuscite. Bem, você sabe que ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou e já voltou. Ele habita no nosso espírito. Ele mora dentro de nós. O Evangelho diz que nós somos moradia de Deus. Ele já morreu, já ressuscitou e já voltou. Como é que você vai fazer um cerimonial em memória de alguém que está vivo? Em memória de? Esse alguém tem que estar morto. E o nosso Deus, o nosso Cristo, está vivo. Escrevendo em uma outra carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Aí sim, então você poderia todo mês, todo ano, não é todo mês, é todo ano, fazer a Santa Ceia, porque ele estaria morto, seria em memória dele. Mas ele ressuscitou, abençoado. Como é que você vai comer pão e vinho em memória de quem está vivo? De quem está vivo e mora no teu espírito? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, temos que mostrar aqui o escrito. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, da lei de Moisés, deixe isso para trás, para que sejais uma nova massa, a graça, que é a nossa doutrina, assim como está sem fermento. Por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, já aconteceu o quê? Já foi sacrificado por nós. Não é que ele vai ser, ele já foi. Ele já foi sacrificado por nós. E você vai ficar aí comendo pão, vinho, para ter comunhão com ele? Se ele já habita no teu espírito, você está negando o sacrifício de Cristo quando come pão e come vinho. Eu sei que é uma coisa muito séria, porque por anos, a Igreja de Cristo faz isso. Então eu gostaria de te falar que por anos, a igreja está errada. Não tem que comer pão e vinho. Tem que, aqui na mente, ele já mora no nosso espírito. Você não precisa de pão e vinho para ter comunhão com ele. A igreja, que é o corpo de Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém? A religião, veja bem, a religião ela é fascinada com o que vê. Com o que vê e com o que sente, com o que toca, com as coisas visíveis. Olha, veja só, Hebreus capítulo 2, versículo 14, é um versículo que nós lemos muito aqui, bem conhecido nosso. Vamos ler aqui mais uma vez? Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala a respeito, tem várias informações aqui nesse versículo, mas nós queremos aqui destacar o finalzinho do versículo. Mas vamos ler ele todo, que diz assim, ó: é visto como os filhos participam de carne e do sangue. Todo filho de Deus que somos nós, participamos de um corpo de carne e sangue, porque o filho é o espírito que está aqui dentro, que está revestido de corpo e de carne e de sangue. Também ele, falando de Deus, participou das mesmas coisas, quando ele usou um corpo chamado Jesus de Nazaré. Quem estava andando ali nessa terra, o corpo que se via, era Jesus de Nazaré, mas ali dentro, era o próprio Deus que estava ali. É isso que está falando aqui. Ele também participou, ele não era carne e sangue, ele é espírito, mas participou, estava ali dentro daquele corpo ali, né? Era o vestido, a roupa que estava encobrindo Deus. Para quê? Para que pela sua morte aniquilasse, destruísse quem? O que tinha o império da morte.
Eu sei que existem várias definições a respeito desse ser chamado diabo. A religião colocou um rabo, colocou um tridente, colocou um chifre e várias de outras definições. Tem uma capa vermelha, né? E tem várias definições. Eu não sei qual a definição que você tem a respeito desse ser. Alguns dizem que é um espírito, que é não sei o que, mas uma coisa é certa, porque está escrito: ele foi destruído. O diabo foi destruído, porque está escrito aqui, ó, que Deus participou de um corpo de carne e morreu naquela cruz, e a morte de Cristo ali na cruz trouxe por consequência a destruição desse ser chamado diabo, que tinha o império da morte. Já foi destruído há 2000 anos atrás, lá naquela cruz. O diabo foi destruído. Mas como a religião é fascinada pelo que vê, pelo que sente, pelo que toca, quando vê uma pessoa toda enrolada, se torcendo. Uma certa vez eu vi uma abençoada andando no meio do salão, parecendo assim uma serpente, e todos diziam: como é que o diabo está destruído? Porque ele está aí, ó, andando. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Romanos capítulo 12, você tem que entender isso aqui, ó. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Versículo 12, 1 e 2 diz assim, ó: rogo, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está rogando, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Cristo ali na cruz, rogo à igreja de Cristo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O que isso tem a ver com a destruição do diabo? É porque você está vendo alguma coisa, mas não é o que está escrito. Você precisa raciocinar. O Evangelho diz que ele já foi destruído. Não é o que você vê com os teus olhos que vai mudar o escrito. Não pode. O que vale mais? O que você vê ou a palavra do teu Deus? Aquele que morreu lá na cruz. E diz o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Dos seus olhos? Do que você vê? Não, do vosso entendimento, da sua mente. Não é o que você vê, é o que você crê. Está escrito que o diabo foi destruído. Foi destruído. E diz mais aqui, ó: para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, quando se sente a presença do Senhor aí nesses cultos bem poderosos, as pessoas ficam arrepiadas, muito choro, cai no chão, pula, roda, línguas estranhas. Aí se diz: hoje o culto foi muito poderoso, o culto foi uma coisa assim maravilhosa. Por quê? Porque ele sentiu uns arrepios, ele viu ali muita gente chorando, ele caiu pelo chão, ele rodou e viu o irmão correndo para lá e chorava e gritava e falava em línguas estranhas. Esse culto foi maravilhoso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo, Evangelho da Graça. Por quê? Olha só, o que é um culto poderoso? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É sair correndo, é sair rolando, é falar em língua estranha? Não, o poder de Deus é o Evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Um culto de poder é quando se entende o Evangelho da Graça. Quando tem uma informação e você entende, esse culto foi poderoso, porque o Evangelho que é o poder de Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, ele diz que oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados e você possa entender qual seja a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Não é porque o irmão está rodando, está correndo, está falando em coisas estranhas, que seja um culto poderoso. Culto poderoso, abençoados, é quando você entende o evangelho da graça, é quando você entende o que está sendo explicado na sua mente, quando a sua mente é renovada com o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Jesus de Nazaré, não é o evangelho da circuncisão, não é do evangelho diante da cruz, o evangelho de Cristo, aquele depois da cruz, o evangelho do ressuscitado, pois é o poder de Deus. Fora do evangelho não tem poder de Deus. Da graça tendes caído, se justificardes pelas obras da lei. Se você procurar se justificar pelas obras da lei, concorrente, campanha, propósito, onde que está isso? No Evangelho? Não, no Evangelho não fala de campanha, o Evangelho não fala de corrente, o Evangelho não fala de propósito, não fala de copo d'água depois da oração, não fala da mão do pastor na sua cabeça, muito pelo contrário, o Evangelho manda você sair disso, tirar essas coisas. No Evangelho não está escrito isso. Romanos capítulo 11, versículo 6, veja aí o que diz aí, 11:6 diz assim: mas, se é por graça, e é por graça, o poder de Deus, o evangelho da graça de Deus é por graça, já não é pelas obras, abençoados. Não pode ter obras na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo não pode ter obras, porque se tiver obras da lei, você está afastado de Cristo, da graça você está caído. E diz mais, de outra maneira, diferente da graça, qualquer coisa diferente da graça, você está caído da graça, você está separado de Cristo. Se você fizer qualquer coisa diferente da graça, diferente de Romanos até Hebreus, você está separado de Cristo. A religião tem feito muitos acréscimos, colocando coisas, dizendo que é para se aproximar de Deus. Da graça tendes caído. 2 Coríntios, vamos ler aqui, 2 Coríntios, olha só que coisa interessantíssima, capítulo 3, no versículo 15, diz assim, e até hoje, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, foi alguns anos depois da morte de Cristo, mas parece que é atual, não é isso? E até hoje, quando é lido Moisés, todos os lugares chamada igreja evangélica, em todas as religiões, Moisés é lido. O véu está posto sobre o coração deles, sobre o entendimento deles. E no versículo 16 diz assim, mas quando se converterem ao Senhor, se você pratica a lei de Moisés, se você se batiza nas águas, se você faz jejum, se você procura monte, se você come pão e vinho para ter comunhão com Cristo, você não é convertido ao Senhor. Não é. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo, versículo 15 mais uma vez. E até hoje, quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, a lei de Moisés, o véu está sobre o rosto deles, o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, porque não são convertidos. Quando mudar a direção, converter é mudar de direção, sair de Jesus de Nazaré e voltar para Cristo, então o véu lhe será tirado. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré? Não, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas somente aonde está o Espírito do Senhor. O sistema evangélico não está convertido ao Senhor. Todo o sistema evangélico está convertido à lei de Moisés. Todos eles praticam a lei de Moisés. E no versículo 17 diz que o Senhor
é o Espírito, e nós temos esse Espírito. Então, nós temos a liberdade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, um só Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade? Então nós somos livres. Olha, quem participa de culto de libertação não está convertido ao Senhor. Não está, porque o Senhor é o Espírito. Se você participa de um culto de libertação, você não está convertido ao Senhor, porque a liberdade já está em você. O que é que você está fazendo no culto de libertação? Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, diz assim, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Que não andam segundo a carne, que não andam segundo a lei, que não andam segundo Moisés. Porque se você se meter em Moisés, o pacto é de condenação e morte. Mas segundo a graça, segundo o ressuscitado, segundo o Espírito. Olha, culto de libertação deveria se chamar culto de conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. Jesus de Nazaré, uma vez ele falou assim, e conhecereis a graça. Lá em João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade, mas ele não poderia falar qual era a verdade. A verdade é a graça, é o Evangelho de Cristo. Quando se conhece o Evangelho, quando se conhece as 14 epístolas, que vai de Romanos até Hebreus, o Evangelho da graça, você não participa mais de culto de libertação. Não consegue, abençoados, porque no teu entendimento você já está livre, você entende que você já foi liberto por Cristo ali na cruz. Gálatas capítulo 5, vamos ler que é importante. 5:1 diz assim, olha o que diz o Evangelho: estás, pois, firmes na liberdade que Cristo fez o quê? Vai te libertar? Não, nos libertou. Cristo nos libertou. E para que Ele nos libertou? Para você se meter embaixo de jejum. Ele te libertou para você fazer corrente, te libertou para você ir para o monte, Ele te libertou para você participar de culto de libertação? Não, Ele te libertou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A igreja de Cristo é uma igreja livre. Você não precisa participar de culto de libertação. Você precisa entender o que Cristo fez por você lá na cruz. Corra, fuja desses homens que querem colocar a mão na sua cabeça. Você não precisa disso, você já é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. A religião, ela não conhece a verdade. A religião não conhece a verdade. Jesus falou, e conhecereis a verdade. Se conhecesse a verdade, não estaria fazendo culto de libertação. Se conhecesse a verdade, não estariam batizando nas águas. Se conhecesse a verdade, não estava oferecendo pão e vinho para a igreja ter comunhão com Cristo. Se conhecesse a verdade, não estavam pedindo dízimo, porque dízimo é lá, da lei de Moisés, ficou da cruz para trás. A igreja, hoje, a religião não conhece a verdade. Então nós vamos te mostrar agora a verdade. Romanos capítulo 10, versículo 4. Tudo aqui que é verdade, Romanos capítulo 10, versículo 4. Por quê? Veja bem o que diz o apóstolo Paulo, o Evangelho da graça de Deus. Para você que não conhece a verdade, vai conhecer agora. Por quê? Porque o fim da lei, e que lei é essa? A lei de Moisés, os 613 mandamentos, que tinha lá batismo nas águas, que é o mais conhecido assim, dos rudimentos, não é isso? O que mais tinha lá? Santa Ceia, chamada de Páscoa judaica, apresentação de criança, dízimo, o que mais que tinha lá? 613 mandamentos. Guardar os sábados também, fazia parte lá da lei de Moisés. Circuncisão, montes,
matar a mulher na pedrada. Olha essa moda pegue. Olha o que diz aqui, ó. Porque o fim da lei é quem? É Cristo. Tudo isso, todos esses 613 mandamentos terminaram na cruz. Teve fim. Acabou. Acabou, abençoado. Você não tem que fazer essas coisas. É isso que nós estamos falando aqui, ó, muito tempo com esse microfone. Você não precisa praticar nada da lei, nada, porque Cristo já fez por você. Acabou. Agora é no Espírito. O fim da lei é Cristo. Cristo lá na cruz. Acabou. Ou vem mais alguma coisa aí depois do fim? Eu acho que não, né? Se é fim, acabou. Acabou, agora é por fé. Concluímos em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Nosso último versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Olha só o que diz aqui, ó. Eu recebo nessa noite que você está livre dessa lei. Eu recebo que nessa noite você não está mais, como nós falamos aqui no começo, separado de Cristo. Eu recebo que na sua mente hoje você se reconciliou com Ele, porque lá na cruz, de fato, Ele nos reconciliou, mas na nossa mente, na sua mente, você tem que se reconciliar, deixando a lei de Moisés, deixando o batismo, deixando a ceia, deixando tudo para trás. Veja aí, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó: porque toda lei, a lei que acabou lá na cruz, toda lei se cumpre numa só palavra. Se você quer cumprir a lei, não, sabe o que é, meu irmão? É que eu acho, acabou, né? Mas eu quero continuar cumprindo a lei. Então veja isso aqui, ó. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta. Que palavra é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer cumprir toda a lei? Então ame o teu próximo, que você vai estar cumprindo toda a lei de Moisés, toda a lei, num só mandamento. Não precisa você se batizar, não precisa você circuncidar, não precisa você ir lá para o monte orar, não precisa você dar os seus 10% lá para o pastor, não precisa fazer nada disso. O resumo de tudo: ame o teu próximo e você estará cumprindo toda a lei no teu espírito. Abençoados, eu recebo que nessa noite você se reconciliou com Cristo. Eu recebo que nessa noite você não está mais separado de Cristo. Que da graça você não está mais caído. Que a graça seja a doutrina do seu dia a dia. Uma graça que te apresenta perfeito em Cristo Jesus. Uma graça que diz que você não tem pecados. Uma graça que diz que passe o que passe, aconteça o que aconteça, Cristo jamais vai te abandonar. Talvez você passou anos e mais anos na religião, praticando todas essas obras da lei. As coisas velhas passaram, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, aquele que morreu e ressuscitou. Eu recebo que nessa noite você vai dormir mais tranquilo. Eu recebo que quando você colocar a sua cabeça no seu travesseiro para dormir, você pare e pense: hoje eu me reconciliei com Cristo. Aqui na mente, que o sacrifício que Ele fez por mim lá naquela cruz vai me levar a entender que eu não preciso repetir todas aquelas coisas que Ele fez, que Ele fez uma vez no meu lugar. Ele foi o meu substituto e Ele foi perfeito. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz que com uma só oferta Ele foi perfeito, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Você não tem que fazer, você tem que crer e andar conforme diz o Evangelho, que é a nossa lei, a lei do nosso espírito é a graça de Deus, a doutrina que está na nossa mente. Abençoados, tenha a melhor semana, receba o que você tem entendido, que o Espírito de Deus que habita em você te faça entender, como diz o apóstolo Paulo, que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você venha entender qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. A melhor noite para todos. Amém.